Porém, depois que ele produz este plano do príncipe, ele entra em profundos estudos históricos, né? Lendo os historiadores greco-romanos, sobretudo Tito Livio, e produz uma espécie de reinterpretação da história universal. É isso que aparece justamente no livro nos Discursos, que é um livro infinitamente mais interessante do que o Príncipe, embora muito menos organizado. É uma espécie de saco de gato, não tem milhões de ideias. Mas nessa interpretação, ele sonda os motivos da decadência do Estado italiano. E ele divide a história em 3 pedaços. Você tem a Roma antiga, depois você tem a Roma cristã, o Vaticano, tá certo? E finalmente você terá, vamos dizer, o Estado ideal, que já é a Terceira Roma. O projeto da Terceira Roma já não é mais somente um projeto para o Estado italiano, ou seja, um projeto para resolver a situação italiana imediata, mas é um projeto de abrangência muito maior, porque é, vamos dizer, uma nova civilização, no fim das contas. Porque se houve uma civilização romana antiga, uma civilização romana cristã, haverá uma terceira civilização romana concebida por Maquiavel, não é certo? Ele diz que as duas forças, ele diz que para compreender, para atuar eficazmente no mundo da história, nós precisamos conhecer, vamos dizer, as leis e as forças que determinam o curso dos acontecimentos. E ele divide essas forças em duas. Uma que ele chama de fortuna, ou sorte, ou acaso, como que, e outra que ele chama da virtude. Mas não é a virtude no sentido moral. A virtude quer dizer apenas força de vontade. Então ele diz que existe uma série de elementos que estão, vamos dizer, fora do controle humano, tá certo? E existem aqueles pontos onde a vontade humana pode interferir. Quando ele estuda a origem do judaísmo e do cristianismo, ele diz que houve ali algum componente de virtude por parte dos seus fundadores, mas que o essencial foi feito ali pela fortuna ou pelo acaso. Quer dizer, Moisés e a igreja tiveram um amplo respaldo da fortuna. Então ele identifica a fortuna com a providência divina. O que os judeus e cristãos chamaram de providência, ele chama a fortuna, tá certo? E Roma, ao contrário, ele vê que Roma foi criada inteiramente, vamos dizer, pela virtude, quer dizer, pela força de vontade, pela força de decisão dos seus criadores, dos seus fundadores, mas que Roma depois se corrompe por não ter sabido, vamos dizer, se defender contra as influências orientais, especificamente judaicas, né? Então que aquilo entra dentro do mundo romano e vai corrompendo gradativamente a virtude dos governantes. Num certo momento ele chega a fazer um elogio do governante romano, Numa, o qual Numa tinha, vamos dizer, enxertado, vamos dizer, a religião romana, a mitologia romana na própria estrutura do Estado. Ao fazer isto, ele consegue dar ao Estado romano uma eficiência muito grande, vamos dizer, no controle que ele tem sobre a população. Porque ele diz, nem sempre um governante dispõe de prêmios ou castigos materiais, tá certo, para induzir as pessoas a agir conforme ele quer. Então, se você ali inventa uma religião, ou você anexa uma religião no Estado, você tem prêmios da além-túmulo, que não é você que vai pagar, tá certo? Então, é uma vantagem muito grande, a religião greco-romana é uma vantagem muito grande, porque tinha este novo meio de ação usado
para governar as multidões, quer dizer, o prêmio e o castigo post-mortem, tá certo? Então, o que ele está louvando na religião romana? Tá certo? A religião romana era evidentemente uma fraude, mas era uma fraude que funcionava em benefício do Estado, portanto, em benefício de todos os membros da comunidade política, era para o bem de todos. Mas ele diz que este esquema da religião romana, como era um esquema em aberto, quer dizer, que podia anexar quaisquer divindades novas, à medida que fosse anexando territórios, anexava junto, vamos dizer, as religiões deles, então deixa aberta uma brecha por onde entrou a influência primeiro judaica e depois cristã, responsável pelo desmoronamento, né, pela decadência e desmoronamento do Estado romano. Na segunda fase, que é a segunda Roma, então ele não nega que houve da parte dos fundadores do cristianismo um certo coeficiente de força de vontade e capacidade, mas que eles foram, sobretudo, auxiliados pela fortuna. Então, essa espécie de culto da fortuna, o culto à providência divina, para ele é a mesma coisa, tá certo? Teria sido usado também como instrumento do próprio Vaticano para dissolver, tá certo, os vários estados em torno, as várias identidades nacionais, corroendo a sua virtude. Porque ensina, como tudo depende mesmo de Deus, tá certo? É melhor você confiar nele e tentar se adaptar, vamos dizer, ao curso imprevisível das coisas determinado pela providência divina. Então isso corrói na classe político-militar, o desejo de interferir e de moldar as coisas conforme a sua vontade, e assim os estados vão se dissolvendo e o Vaticano vai ampliando a sua influência. Então ele vê, sobretudo, na ideia da providência divina, uma força corrosiva que a casta sacerdotal, com a qual a casta sacerdotal enfraquece a casta governante. Então, na terceira Roma, que seria o estado ideal futuro, certo? Você teria que resolver este problema. Como resolver? Dizer, nós não podemos eliminar totalmente a religião. Por quê? A experiência de Numa, em Roma, já mostrou que a religião é um instrumento indispensável para você fomentar a obediência, o patriotismo, etc, etc. Porque nem sempre você vai ter dinheiro ou castigos, tá certo, para fazer as pessoas agir como você quer, então você apela, né? Este negócio do prêmio ou castigo depois da morte é um instrumento indispensável do governo. Porém, nós temos que fazer com que esta religião esteja submetida ao Estado. Quer dizer, o Estado é que vem primeiro, a religião depois. Então você vê que aí, o que Maquiavel captou? Ele captou uma espécie de uma constante da história humana, que é o conflito da casta governante, casta político-militar, com a casta sacerdotal. Não é isso? Quer dizer, essa é uma coisa tão antiga que tem, vamos dizer, tem uma série de mitos, né? Se você procurar no René Guénon, Símbolos da Ciência Sagrada, tem lá um capítulo sobre o javali e a ursa, né? A ursa representando então a casta guerreira e o javali a casta sacerdotal. O javali acaba sendo comido pela ursa. Mas Maquiavel pega esse conflito num momento que a coisa estava particularmente aguda. Então, o empreendimento dele consiste em liberar a casta governante dos entraves morais e religiosos, né? Ele proclama a independência da casta governante. Então seria o que na Índia se chamaria uma revolta dos kshatriyas, né? E os kshatriyas, eles se colocam no topo da hierarquia, né? E submetem a casta sacerdotal. Então a religião passa a ser uma função do Estado, tá certo? E não um poder independente, e muito menos um poder superior ao Estado.
Esta ideia, no século XX, deixaria maravilhado um sujeito chamado Júlio Evola. Você vê que coisa interessante, né? Que Júlio Evola era um sujeito que... o livro, ele escreveu muitas coisas inclusive valiosas, mas historicamente falando e politicamente falando, o livro mais significativo dele é O Fascismo Visto da Direita, né? E então ele era contra o fascismo, porque o fascismo não era suficientemente direitista para o gosto dele, né? E, sobretudo, o fascismo era muito molenga, quer dizer, o fascismo não estava pegando mesmo o projeto do Maquiavel, ela tinha que botar o Estado para cima, tudo, calar a boca dos padres, tá certo? E restaurar o poder da casta real em toda a sua plenitude. O Júlio Evola é um sujeito que ele consegue inverter a ordem da história e colocar, vamos dizer, a casta real como a casta originária e os sacerdotes como uma coisa que apareceu depois, o que é, vamos dizer, simbolicamente e historicamente falso, na verdade. Mas o Evola sonhava com esta restauração, vamos dizer, do Império Romano, né? Literalmente. Havia uma tradição romana, inclusive com seus elementos iniciáticos, simbólicos, etc., que ele queria restaurar e implantar na Itália. E quando aparece então o fascismo acredita inicialmente que terá a aprovação, né, do Júlio Evola, mas ele, como um bom aristocrata, ele empina o nariz aquele bando de sargentos e proletas que vinham ali do Partido Socialista e diz: não, vocês não entenderam nada. E ele fica então à margem do governo fascista. Eu acho que os fascistas nunca entenderam, nem mesmo o Júlio Evola, o mundo do Evola é tão complicado assim mitologicamente, que não dá para caber na cabeça do Mussolini, um cara assim, não ia dar medo. Mas é curioso que na mesma época o Maquiavel atrai a atenção e a admiração, por um lado, do comunista, que estava marginalizado pelo governo, na cadeia, que era Antônio Gramsci, e por outro lado, do suprassumo do direitismo universal, que é o Júlio Evola, que também estava marginalizado, embora não preso. Tá certo? E aparecem esses dois admiradores de Maquiavel. E onde é que eles coincidem exatamente? Coincidem na subjugação da igreja aos fins do Estado. Tá certo? Então a religião se tornaria meramente instrumental. Não é isso? Ora, então, quer dizer, que o Maquiavel não tem uma utopia, mas tem duas. A primeira utopia é o príncipe, né? É o sujeito que vai unificar a Itália e botar os invasores estrangeiros para correr. E que, para conquistar o poder necessário para isso, vai fazer todas aquelas sacanagens que ele recomenda ali. E a segunda utopia, de escala maior, é a terceira Roma. Tá certo? Durante este período de exílio, no qual Maquiavel escreve esses dois livros, existe uma carta muito interessante que ele escreveu para um amigo dele, no qual ele diz: olha, aqui nesta vidinha medíocre, idiota que eu estou vivendo, né? Eu almoço e depois vou me encontrar com os meus amigos. Meus amigos é um açougueiro, dois moleiros, é gente assim, uns caras iletrados, né? E nós ficamos ali jogando baralho o dia inteiro e toda hora a gente briga por causa do jogo de baralho, a gente se xinga um ao outro, disputa por causa de ninharia, né? E a gente grita tanto ali que os caras da cidade vizinha já ouviram a gente gritar ali, né? Então daí, de noite, eu entro no meu escritório e me tiro aquela roupa suja durante o dia, né? Me visto de vestes reais e então vou ler os clássicos da antiguidade e ali eu sou transportado para um outro mundo maravilhoso, né? Então ficamos lá conversando a respeito. Eu peço
A filosofia política é a última análise, né? Então ali eu estou no meu elemento, quer dizer, eu estou consumindo aquelas iguarias reais para as quais eu fui feito, né? Só que uma coisa interessante é você contrasta, então, falando, por um lado tem aquela vida miserável de província, né? No meio de sujeitos brutais, grosseiros e iletrados, e por outro lado tem, né? É a hora que ele se tranca no escritório dele, ele foi para o mundo ideal, uma espécie de mundo platônico, né? Mas quando você vai ver, peraí, mas qual é o conteúdo desse mundo platônico? Esse conteúdo que ele ficava estudando lá é assim, é como é que você sobe na vida com a ajuda dos outros e os mata depois. Então, quer dizer, moralmente falando, né? Os caras que disputam ninharia no baralho são até um pouco melhores aqui do que os outros. Quer dizer, a diferença de escala entre os dois mundos definitivamente não é de ordem moral, né? E ele descreve isso, e isso até hoje é lido, inclusive no Carpo, a gente lê, ele tem um artigo chamado Inteligência de Maquiavel, e aparece esta ideia, né? O intelectual num mundo medíocre, então ele se fecha e se transporta ali para um mundo ideal, né? E o Carpo não lembra, mas qual é o conteúdo desse mundo ideal? O conteúdo é muito pior, moralmente falando, do que aquele dos meros jogadores de baralho, que brigam por causa de besteira, né? Então, esta transição do Maquiavel para aquele espaço protegido, definitivamente não é uma ascensão platônica desde este baixo mundo, tá certo? Um mundo de vulgaridade para, né, um mundo de belezas ideais, de verdades eternas, etc, etc. Mas é uma ascensão, sim, mas é a ascensão desde a mera maldade espontânea do sujeito que é mau porque ele é grosseiro, tá certo? Para uma maldade elaborada e requintada, tá certo? Então, a maldade já é considerada como obra de arte. Então, de certo modo, você vê que esta carta, ela simboliza o quê? Simboliza uma contra-iniciação, no sentido guianoniano do termo. Quer dizer, uma de iniciação diabólica, onde você não vai subir do mundo do pecado para da santidade, mas você vai subir do mundo do pecado vulgar para o pecado requintado, tá certo? Então, aí diz o Léo Strauss que isso aí prova que, vamos dizer, o Maquiavel pertence a uma espécie de nobreza demoníaca de nível muito alto, né? Quer dizer, não é um diabo qualquer, tá entendendo? É uma coisa mais, tem uma certa classe, né? E justamente neste período que ele escreve as duas utopias dele. Primeiro o príncipe e segundo a terceira Roma. Quando você vê, vamos dizer, agora, usando o método do Strauss, né? Ele diz que quando um sujeito de certo gabarito intelectual entra em contradições muito flagrantes, tá certo? Ele está escondendo alguma coisa, não é possível que ele não tenha percebido, né? E o mundo do Maquiavel é cheio de tantas contradições e tantas absurdidades que você vê necessariamente que ele está escondendo alguma coisa, tá certo? Bom, por um lado, veja, eu vou te dar um exemplo da contradição flagrante. Ele acusa os filósofos antigos de conceberem estados ideais que não podem ser levados à prática, porque esses filósofos, em vez de examinarem a realidade da vida humana, ficavam, vamos dizer, especulando no vazio e usando pura dedução abstrata. Ora, se você lê, por exemplo, a Política de Aristóteles, você vê que não é nada disso. A Política de Aristóteles é feita todinha de observações da realidade, todinha ela. Mas por que Maquiavel, ele leu de fato essas coisas, ele conhece Platão, conhece Aristóteles, por que ele diz isso? Por que ele está mentindo tão flagrantemente com relação ao filósofo antigo? E por outro lado, ele diz que ele é o realista e que ele vai baixar o padrão, baixar o critério, tá certo? Para tratar de homens reais, tá certo? Porém, aí surge um segundo contraste. Aristóteles diz claramente que o ser humano é um bichinho limitado, tá certo? E que, vamos dizer, a possibilidade de um regime ideal, tá certo? É remota,
Porque você depende de uma série infinita de casualidades. Você precisa ter um bom território, um bom povo, mais isso, mais aquilo, mais aquilo. Diz, olha, isso aí não vai dar. Tá certo? Então, o que Aristóteles está dizendo é simplesmente que não existe o regime ideal. No máximo, existe um mezzo, né? Tá certo? E isso parece, aliás, bastante realista. Né? Não é isso? E Maquiavel, ao contrário, acusando os antigos de serem idealistas. E você vê, parênteses, o próprio Platão, após ele ter concebido, ele fez a descrição do regime ideal na República. Mais tarde, nas leis, ele fará, vamos dizer, a compensação disso. Ele discutirá as possibilidades reais de implementar aquilo e ver que não dá. Quer dizer, você vai ter que fazer tantas concessões que você não vai fazer um regime ideal, você vai fazer outra coisa no fim. Né? Então, para Platão, essas duas investigações são separadas. Quer dizer, por um lado existe o conhecimento da natureza humana, tá certo? Então, da natureza humana você deduz um modelo de regime ideal, não para você realizá-lo, mas para você usar como critério de aferição, para você compreender os regimes reais, os quais se afastarão dele necessariamente, como ele bem diz nas leis. Né? Então, tudo isso parece bastante realista, na verdade, né? Quer dizer, se você não é nem capaz de conceber um regime ideal, tá bom, você vai julgar os outros como? Então tem que ter o protótipo, não para realizá-lo. Platão diz claramente que não é para realizar. Aquilo é só um negócio hipotético, para servir de modelo de aferição. Tá certo? Assim como você faz, por exemplo, em qualquer criador de animais faz isso. Quer dizer, você tem o protótipo da raça, né? Raça de cachorro, raça de cavalo e tal, e depois você tem os exemplares reais que o realizam de maneira mais ou menos imperfeita, que se aproximam ou se afastam daquilo, mas que você conhece as qualidades ideais daquela raça, né? Para você poder fazer a aferição. É só vocês irem em qualquer concurso de cachorro, aí tem exposição de cachorro, né? Olha, sei lá, o pastor alemão, o pitbull ideal é assim, assim, assim. Então esse aqui está mais próximo, menos próximo, né? E é isso que Platão está fazendo ali, né? Não parece nada de irrealista. Se dizer irrealista seria se for inventasse a utopia para ser realizada e ela não pudesse ser realizada. Então, nem Aristóteles nem Platão pode ser realmente acusado disso, tá certo? Mas Maquiavel, no instante mesmo em que ele acusa os antigos de conceberem modelos ideais que não podem ser realizados, está ele concebendo o modelo da Terceira Roma, o qual implica nada mais, nada menos do que a ideia de você poder vencer a fortuna, isso é, vencer o acaso. Então, ele acredita, tá certo, que o ser humano pode dobrar, né, a providência divina e fazer um estado no qual está tudo sob controle. Tá certo? Eu digo, bom, mas isso é que é ser utópico, né? Ele é muito mais utópico do que aqueles que ele acusa de ser utópico. E o que ele está fazendo só não parece utopia, por quê? Porque o padrão moral é baixo. Está compreendendo? Então não é um realismo, é de fato um idealismo do mal. Então, e assim por diante. Do mesmo modo, existem tantas milhares de contradições e contrassensos ali, que você olha, Maquiavel, para acreditar nisso, precisaria ser um perfeito idiota, mas obviamente ele não é um idiota, tá certo? Então, alguma ele está querendo, tá certo? Então, quando nós vamos ver qual é a estratégia expositiva dele, como é que ele está, qual é a estratégia, não, a técnica que ele usa para expor as suas ideias, você descobre algumas coisas absolutamente fantásticas. Então, ele inventa, por exemplo, um jeito de, às vezes, criticar o cristianismo e a igreja até o fim, culpando por praticamente todos os males da Europa, tá certo? Mas, por outro lado, ele declara, né, que o cristianismo é uma verdade divina, né, que quer dizer, faz uma espécie de elogio da boca para fora, né? Então, por exemplo, não é possível, se o cristianismo é tão ruim assim, como é que pode ser tão bom assim, né? Tem alguma coisa ali, né? Então tem um parágrafo dele que eu acho uma verdadeira maravilha o estilo straussiano de dizer uma coisa parecendo que está dizendo o contrário, né?
em que ele diz o seguinte, ele diz, não, a culpa do que aconteceu não é a do cristianismo, é culpa dos padres que deixaram o cristianismo decair, porque se o cristianismo tivesse permanecido fiel à mensagem do seu fundador, todos os países por onde tem a República Cristã seriam muito mais felizes do que são, né? E quando você vai ver o que ele quer dizer com esse cristianismo primitivo, né? A que ele está se referindo? Ele estava se referindo à eficácia dos milagres, né? Porque no parágrafo anterior está falando da eficácia dos milagres, e ele dá como exemplo de eficácia dos milagres um grupo de soldados romanos que invadiu uma determinada cidade, e lá tem um templo de Juno, né? E os soldados entraram e perguntaram para a estátua de Juno, você quer vir conosco para Roma? E todo mundo viu a estátua fazer que sim, tá certo? Então, daí todo mundo ficou contente com a invasão romana, porque a deusa queria ir, né? Ele está vendo, isso aqui é o exemplo de uma religião que funciona, uma religião que está no seu pleno vigor. Tá certo? Ele diz isso, e no parágrafo seguinte diz, se o cristianismo tivesse permanecido fiel à mensagem do seu fundador, então todos teriam sido felizes. O que quer dizer todos teriam sido felizes? Quer dizer, você teria um Estado de tipo romano no qual a religião funcionaria como meio de controle social, mediante milagres como esse da estátua de Juno. Dito de outro modo, tá certo? Cristo era um enganador maquiavélico, eficiente, e vocês perderam a eficiência. E é esse cristianismo primitivo que nós temos que voltar. Então ele consegue, vou dizer, num parágrafo que parece elogioso, dizer a coisa mais terrível que alguém já disse sobre o cristianismo. Entendeu? Quer dizer, esse elogio dele do cristianismo primitivo, né? O cristianismo primitivo era como a religião romana, enganava todo mundo, falava aqueles milagres, todo mundo acreditava, todo mundo obedecia. Agora vocês, padres, são os caras decadentes, vocês, né? Tanto se entregaram a esse negócio de providência divina que vocês corromperam todo mundo, e agora todo mundo virou irreligioso, ninguém mais acredita em vocês. Então o cristianismo é como se fosse uma agência de publicidade que tivesse perdido os seus clientes, tá certo? Por ineficiência dos seus administradores. Tá vendo? E assim existem vários trechos no Maquiavel, no qual, fazendo um elogio da boca para fora do cristianismo, tá certo? Ele embute uma interpretação que somente os leitores mais avisados aqui percebem. E essa interpretação é justamente o que embasa a Terceira Roma. A Terceira Roma também terá uma religião só para fins de propaganda a favor do Estado. Tá certo? Bom, o leitor moderno, né, ele lê ora Maquiavel descendo o cacete na religião, ora fazendo elogio, e ele diz, olha, Maquiavel é um cara equilibrado, ele não está tão anticristão assim, tá certo? Só você escavando mais um pouco e você vê que cristianismo primitivo que ele quer voltar. Bom, então esta ideia do cristianismo primitivo, que será brandida mais tarde por uma série de movimentos, né, uns internos ao cristianismo, outros externos, inclusive a teologia da libertação, tá certo? Foi invenção de Maquiavel. Não é isso? Quer dizer, o primeiro sujeito que falou em voltar ao cristianismo primitivo, né, ele entendia o cristianismo primitivo exatamente às avessas. Então, o cristianismo primitivo teria sido, de fato, vamos dizer, uma religião, né, do engodo, da fraude, bem sucedida a favor do Estado. Estão entendendo? Do mesmo modo, você vê outras contradições do mesmo tipo que não são realmente contradições. São contradições enquanto você está lendo na aparência. Quando você entende o que ele quer, a Terceira Roma, tá certo? Então daí fecha todo o esquema. E você vê esta estratégia dele de descristianizar totalmente o mundo, tá certo? Através do retorno, entre aspas, ao cristianismo primitivo. Bom, isto aqui evidentemente é muito mais diabólico do que o mero esquema do príncipe. O príncipe simplesmente se limitava a enganar pessoas, mas agora você quer criar uma civilização inteira baseada na enganação universal. Então, para isto, né, ele usa uma série de artifícios. Quer dizer, o projeto em si,
quer dizer, é tão não apenas contrário ao cristianismo, contrário à realidade histórica, porque é claro que o cristianismo primitivo não foi isso. Quem tenha lido os evangelhos vê que não é nada disso. Quer dizer, Cristo não era um governante, não estava trabalhando para nenhuma casta governante, mesmo independentemente dos direitos de ser cristão ou não, historicamente você vê que não foi isso. Quer dizer, ele está criando um projeto baseado numa falsificação histórica absolutamente monstruosa. Quer dizer, falsificação da história da filosofia política, quer dizer, ele troca, ele inverte a posição dele e dos filósofos antigos. O que ele critica nele é exatamente o que ele está fazendo, e o que ele diz que ele vai fazer é exatamente o que ele está fazendo. E o que ele está fazendo? Está invertendo a realidade histórica, tanto da filosofia antiga quanto do cristianismo. E o projeto é baseado numa inversão. Quer dizer, um projeto de futuro baseado numa falsificação do passado. Né? É claro que isso não vai dar certo, evidentemente, né? E esta falsificação do passado será vendida como se fosse o verdadeiro conhecimento do passado, porque antigamente eles só tinham especulações idealísticas, agora que eu tenho o conhecimento científico da realidade. E o conhecimento científico da realidade consiste na inversão da realidade. Né? E o estudo científico que os antigos faziam passa a ser, vamos dizer, uma especulação idealística. Então é evidente que para você vender um projeto absurdo e autocontraditório como esse, você vai ter que falsificar muita coisa. Então, praticamente, né, todas as linhas gerais do mundo de Maquiavel são todas falsificadas. Agora, nos detalhes ele é realista. Por exemplo, esses detalhes com relação ao procedimento do príncipe, ao modo de ação do príncipe, então, as pessoas de fato faziam assim. As observações que ele faz, por exemplo, sobre a vida militar, vamos dizer que uma milícia popular é melhor para a defesa da República do que um exército mercenário, tudo isso é muito realista. Você tem uma série de detalhes realistas, né, colocados dentro de uma estrutura absolutamente fictícia, não apenas fictícia, mas invertida. Né? E, então, é claro que para você vender um projeto desse, você vai ter que mentir muito. E o próprio Maquiavel, numa carta a um amigo, ele confessa: eu nunca digo aquilo em que creio e não creio em nada do que eu digo. E se por acaso encontro alguma verdade, por pequenininha que seja, eu trato de escondê-la embaixo de tantas mentiras que ninguém consegue encontrá-la mais. Olha, tanto que levou 4 séculos para a gente, mais 4, 5 séculos para a gente chegar a entender mais ou menos qual é o esquema do Maquiavel. Então, não é de espantar que, como esquema central, vamos dizer, ele é profundamente mentiroso, ele só poderá, vamos dizer, se expor e ganhar alguma credibilidade através de um tecido complexíssimo de mentiras e falsificações. Não é isso? Então, são essas mentiras e falsificações que desorientaram os leitores durante séculos. Por isso que um via Maquiavel de um jeito, outro via do outro, e no fim chegou o Corte falando: isso aí é enigma que a gente nunca vai resolver. Por que não conseguiu resolver? Porque queriam extrair de dentro das obras de Maquiavel uma doutrina de Maquiavel. O que Maquiavel está propondo, afinal? Como é o estado dele? Né? É assim, é assado, ele é a favor do principado, é a favor da república, ele é democrata, ele é tirano, tá certo? Porque você vê que no Maquiavel você tem a apologia da democracia e tem a apologia da tirania igualzinho. Você tem a apologia do principado e tem a apologia da república, tá certo? Então, se vocês quiserem achar uma doutrina de Maquiavel, doutrina no sentido, vamos dizer, de um discurso lógico que tem as suas premissas, os seus fundamentos e tem as suas consequências, vocês não vão conseguir. E vão ficar cada vez mais confusos, porque o ponto de articulação dele não é de ordem doutrinal. É uma mentira. Mentira básica. Está compreendendo? E esta mentira, para ser camuflada, vem outras mentiras em cima, e outra, calçado no quê? Numa série de elementos, vamos dizer, verídicos, colhidos nos detalhes factuais. Está compreendendo? E nesses detalhes factuais, evidentemente, tem uma série de observações valiosíssimas. A coisa das milícias, por exemplo. Maquiavel disse e provou que a milícia é melhor para a defesa da República do que o exército mercenário, certo? Quer dizer, ele montou efetivamente a milícia em Florença. Né? Então,
Como o centro do negócio é uma mentira brutal, descomunal, quer dizer, mas é uma mentira de escala civilizacional. Quer dizer, não só é mentira historicamente falando, mas ela é mentira também considerada como proposta de futuro. Porque o Estado, não só o que Maquiavel está dizendo é mentira, mas o Estado dele será baseado na mentira. Porque será baseado no quê? Na religião considerada como fraude eficaz. Então nós vamos montar um Estado todinho baseado na fraude. Então, eu já estou expondo isso também mediante fraudes. Tá certo? E para fundamentar a minha fraude, eu vou contar uma história fraudulenta. E essas fraudes, elas vão sim, como diz ele, são montanhas de mentiras, tá certo? No qual, se existe algum grão de verdade, ele vai estar escondido lá dentro e ninguém vai achar. Tá certo? Então, a estrutura do pensamento de Maquiavel não é uma estrutura de uma doutrina, é a estrutura de uma utopia fraudulenta.